Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadão, programa que debate comunicação e cidadania. E no programa de hoje, quem vai me auxiliar aqui a fazer perguntas para o nosso convidado especial é o jornalista Rami Moscovici. Um prazer recebê-lo mais uma vez nos estúdios da TV Aberta. Fernando, o prazer é todo meu. Olá, o pessoal de casa. Que prazer estar sempre aqui na TV Aberta com você. E você traz grandes entrevistados, por favor. E o senhor está se tornando um habitué aqui da nossa emissora, fato este que nos traz muita alegria. Obrigado, presidente. Para registrar estilo, ele não fala, então eu falo então. Estilo Rami, sábado às 11h30 da noite, aqui na TV Aberta. Estou errado? Assista, por favor, gaste somente a ponta do dedo e mude de canal. E está conosco Joseph Cury, o presidente do SIMP, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria. Uma alegria recebê-lo nos estúdios da TV Aberta. Prazer é nosso estar com você, Fernando Mauro, estar com você, Rami Moscovici e com os nossos queridos telespectadores. É isso. Eu vou começar, se vocês me por permitirem, favor, claro, falar sobre uma questão que eu acho que é muito importante, que é a questão de uma eventual política para a indústria nacional. Você, como representante do micro e pequeno industrial, queria que você nos contasse se existe essa política dos governos municipais, dos governos estaduais e do governo federal para a micro e pequena indústria, e se ela não existe, qual seria uma proposta do SIMP de uma política pública importante para o Brasil? Bem, muito se fala a respeito de micro e pequena empresa. Não existe ninguém nesse país que, quando você fala em micro e pequena empresa, ele seja contrário. A não ser 2 ou 3, mas... Dinossauro. É periférico. Muito bem. Só que as grandes cabeças privilegiadas do país não focam a sua atenção no tema. Então, nós falamos muito de que o mercado interno, ou seja, o cidadão, onde ele vive, onde ele mora, depende da micro e pequena, que é o grande amortecedor social, quer a nível de emprego, quer a nível de geração de emprego, quer a nível de desenvolvimento do município, consequentemente, município, do Estado e da União. Só para a gente contextualizar um pouquinho, quando nós falamos de micro e pequena indústria, nós estamos falando só no estado de São Paulo de 285 mil micro e pequenas indústrias, responsáveis por 1,5 milhão de empregos diretos. Isto é o tamanho do que nós estamos falando. Aí começa a grande discussão. Quais são as políticas públicas focadas e voltadas para o micro e pequeno? E também, só para registrar para quem está em casa, como é que você classifica a micro e a pequena indústria? Número de trabalhadores, faturamento ou uma junção dos dois? Bom, micro e pequena indústria, de acordo com o nosso registro sindical do Ministério do Trabalho, são aquelas empresas que têm até 50 trabalhadores. Então, qualquer micro ou pequena indústria com 50 trabalhadores no estado de São Paulo é com o SIMP. Está habilitado a entrar no Está habilitado a estar... não, a representação jurídica é nossa, mas ele pode ou não ser filiado se ele quiser, e se quiser, por favor, muito bem-vindo. Sim, porque as não, portas né? estão abertas, que afinal de contas uma casa democrática tem que ouvir a opinião de todos. Bom, vamos vir um pouquinho da história do Simples, que é uma grande política pública que foi feita focada na micro e pequena. Quando o Dr. Everardo Maciaro, secretário da Receita Federal, ele nos chamou, falou, escuta, nós precisamos simplificar esse processo, nós precisamos conversar sobre isso, e justiça seja feita, o Guilherme Afif, domingo, já havia conversado com o secretário da Receita, Everardo Maciel, e já havia convencido da entrada do comércio no Simples, mas a indústria estava fora. E aí nós convencemos o secretário, com estudos, com números, etc., da importância da micro e pequena indústria estar dentro do Simples. E assim foi feito. Ele até hoje repete que foi criado graças ao trabalho do SIMP, não só meu, mas de toda uma equipe, e do trabalho do Guilherme Afif e da equipe, claro, que acompanha o atual ministro. Bem, de lá para cá, nós tivemos retrocessos gigantescos. Por exemplo, hoje nós temos o novo Simples, que todo mundo está alardeando, que é uma grande conquista da micro e pequena empresa, o que é uma inverdade. Por quê? Porque, na verdade, qualquer empresa
na área de serviços, por exemplo, que fatura acima de R$700 mil, ele passará a pagar mais impostos, mais carga tributária do que quem está no lucro presumido. Então, na verdade, não foi um avanço, foi um retrocesso para quem fatura acima de 700 mil. Ano ou mês? Ano. E eu pergunto depois para o final, eu vou te interromper, desculpe, Claro. se ele fecha essa conta, porque tanto tributo, é aquela máxima, né, da reforma tributária, quer dizer, Não fecha. então, essa conta fecha? Não fecha. E eu vou me permitir te mostrar por quê. Muito se fala desses incentivos. Então, foi uma conquista, sim, abertura para todas as atividades econômicas. É um passo adiante para quem está começando a sua empresa para até os 700 mil. Só que aí é onde começa o problema. Nessa mesma legislação, acabou-se com a personalidade jurídica da empresa. Ou seja, quando você for fechar sua empresa, você tem uma opção lá, eu quero fazer automático. E você, empresário, assume a responsabilidade solidária e limitada sobre eventuais débitos existentes. E o pior, é um cheque em branco que você está dando ao fisco, porque você não sabe o que o fisco tem, se você deve ou não. E A surpresa pode aparecer. Durante 20 anos. Então, nós estamos lutando contra isso, isso tem que ser aperfeiçoado, isso precisa ser mudado. A segunda coisa que precisa ser mudada é esse aumento de carga tributária. Entre outros aspectos jurídicos que estão lá no meio, que complicam muito a vida do empresário. Por quê? Porque você cria burocracias e mecanismos tributários onde o pequeno paga mais imposto do que o grande. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar as empresas que receberam incentivo fiscal de pagar 1% ou 2% sobre o faturamento a título de INSS, hoje, a micro e pequena empresa que está no Simples começa pagando 2,4% sobre o faturamento e vai a 4,8%. Ou seja, a nível previdenciário, as empresas dentro do Simples pagam mais INSS do que pagam as grandes corporações. Ou outras empresas incentivadas. Quando se fala de IPI, muitos produtos são isentos de IPI, mas toda a micro e pequena empresa paga 0,5% de IPI. Ou seja, aquilo que nasceu com a finalidade de ter uma redução da carga tributária, de desoneração, que no primeiro momento foi verdade, com o passar do tempo, ela veio evoluindo na contramão da história. Só ainda dentro disso aí, Fernando, me permita, qual que seriam os tributos dessa cachoeira de tributos que nós temos, que o SINP, o presidente do SINP, propõe ao governo que possa ser de imediato reduzido ou, por que não, tirado, né? Bom, eu acho que a discussão é mais profunda do que apenas a carga tributária. Nós temos uma pesquisa mensal que é feita pela Datafolha, que está aqui. Só para se ter uma noção do quadro onde hoje a micro e a pequena empresa está, isso aqui é a pesquisa de setembro desse ano. Sim. E a pesquisa mensal. 22% das empresas não estão conseguindo pagar impostos, bancos, fornecedores, etc. 22%. 22% na pesquisa Datafolha. Agora, o mais grave de tudo isso é que, se nós olharmos o resto da pesquisa, o quadro piora. Por quê? Porque nós temos incentivo fiscal para quem importa produto. Ou seja, se você trouxer um produto do exterior, sai mais barato do que você comprar o produto do mercado nacional. O que significa isso? Ao invés de você estar fortalecendo o mercado nacional, você está consumindo no mercado nacional e gerando emprego lá fora, com incentivo fiscal do governo. Ou seja, o governo incentiva tributariamente o importador ou importador, ou seja, emprego lá fora, em detrimento do emprego no Brasil. Aí a grande discussão é, não, mas o nível de emprego não caiu. É verdade, mas ele vem migrando. Ele vem saindo de empregos com salários maiores e melhores para salários menores e ocupações piores. E isto, todos os estudos demonstram isso. Só para se ter uma ideia, mais de 80% das micro e pequenas empresas, 80%, consideram a concorrência do produto importado uma concorrência desleal. Ou seja, mas né, Fernando? Privilegia o importador em detrimento do produtor nacional. Todos os países do mundo, todos, sem exceção, cada vez mais criam barreiras não tarifárias para defender o seu mercado interno,
para defender o emprego do seu país. E o Brasil, infelizmente, ainda não acordou para essa realidade. Então, esse é um viés. O segundo viés, quando o Brasil assinou o Tratado de Abertura da Economia, ele colocou uma cláusula lá dentro, que ele esqueceu de ler essa cláusula, que diz: abrimos as nossas fronteiras em igualdade de condição com os outros países. E a pergunta é, onde está essa igualdade de condição competitiva? Se ele tem incentivo tributário, se ele tem isenção tributária, se ele tem acesso a crédito muito mais barato, e nem vou discutir preço do crédito, vou discutir o próprio acesso ao crédito, que o Brasil hoje, lamentavelmente, vive um momento de cada vez mais restrição ao crédito, cada vez mais dificuldade do empresário em obter crédito para poder produzir, sem contar a elevação da taxa de juros. Então, a soma desses fatores, somados à falta de condição competitiva, não do portão da fábrica para dentro, mas do portão da fábrica para fora, é que está inviabilizando cada vez mais a condição competitiva da micro e pequena empresa no nosso país. A minha pergunta, Fernando, é que eu já vi o presidente falar de reforma, eu já vi você dando de reforma tributária, reforma trabalhista e reforma da Previdência. Com isso, nós já sabemos que, infelizmente, o governo não tem essa preocupação imediata, lamentavelmente. A minha pergunta volta a ser aquela: o que a gente pode fazer para simplificar, o que o sindicato pode fazer para reduzir alguma coisa nessa carga tributária? Vontade política, é decisão política. Eu vou além. Eu duvido que os parlamentares que votaram o Simples Nacional tiveram acesso à verdade do aumento da carga tributária, que foi uma tabela feita pelos técnicos do governo. Não tiveram, com certeza. Então, eles votaram com a maior intenção que estava melhorando, de ajudar a micro e pequena. A presidenta sancionou com a intenção de ajudar. Nós levantamos a questão na Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, para o ministro. Tanto é que ele contratou 4 consultorias para fazer a nova tabela e nós estamos aguardando. Só que o prazo para a inscrição do Simples já está aberto e a nova tabela ainda não saiu. O que significa um ar de preocupação em relação ao horizonte do que vai vir. Agora, se o governo quiser aumentar a carga tributária, que é absolutamente impossível de se ter, vou voltar um pouco na história. Todos vocês sabem a origem da palavra o quinto. Né? Quinto dos infernos, os portugueses. Surgiu o quinto dos infernos. Quando o quê? Quando a carga tributária... Era 20%. Era 20%. Já era um absurdo. Que deu origem a essa famosa incêndio frase. Tivemos a Inconfidência Mineira em função disso. Hoje a carga tributária é o dobro, 40%. Ou seja, o que é que nós estamos fazendo? Outros países do mundo têm carga tributária muito menor, os outros países incentivam o seu parque fabril. Tem países que, inclusive, proíbem os empresários de vender a sua empresa para uma empresa que não seja do seu próprio país, por exemplo, a Alemanha. O BNDES da Alemanha não deixa você vender uma empresa alemã para qualquer outro país. Ela financia, ela paga na banca para que você venda para outra empresa do grupo alemão, mas que continue sob o domínio e a geração de emprego da Alemanha. Não se demite ninguém. Se busca cada vez mais o crescimento e fortalecimento do mercado interno. Essa é a política da Alemanha. Agora, o que é que nós temos no Brasil? Nós temos um rol de boa vontade. Quando se conversa com a presidenta, ela é absolutamente acessível e ela quer ajudar a micro e pequena. Ela fala, eu estou aqui para ajudar, eu quero fazer, mas a grande verdade é que a verdade não chega a ela. E aí chegam essas distorções de um processo. Se nós olharmos um pouco mais a fundo, nós olhamos hoje para os países desenvolvidos, qual a taxa de juros, por exemplo, nos Estados Unidos? Dependendo do caso, é para trás, né? É negativo. Sobre investimento é negativo. Sim. E para tomador, quando muito, é 5% ao ano. 2%. No Brasil, o que a pesquisa Datafolha demonstra? Que quase 27%, 28% das empresas estão usando cheque especial de 5% ao mês, não ao ano. O quê? Até 14%. 15%. De 5% a 14%. Desde cheque especial até o cheque empresa. Ou seja... Conta garantida. Ou seja,
Para a tua empresa eu não te empresto dinheiro a 1,2, mas eu amo você, empresário, e te empresto a 5 ou a 14. Ele sabe que não vai receber esse dinheiro de volta. Então, ou nós temos um cenário de uma grande renegociação, de boa fé, não de calote, ninguém está pregando calote, entre o crédito, as empresas e o mercado, ou isso aqui vai virar... A conta não fecha. A conta não fecha. Mas o fiel dessa balança é o governo. O fiel dessa balança é não só o governo. Não só o governo. O governo ele tem que sinalizar e dizer, olha, você tem que colocar dinheiro no mercado. O governo fez uma medida recente, há menos de 2 meses atrás, viabilizando que o sistema financeiro injetasse 45 bilhões de reais na economia. E o sistema financeiro não emprestou dinheiro. Deixou entesarado. No primeiro semestre desse ano, o sistema financeiro... Ele diminuiu o compulsório, foi isso? Fez, ela eliminou uma grande parte do compulsório, viabilizando que esses 45 bilhões fossem para a ponta de empréstimo, que não foi. O primeiro semestre desse ano... O pessoal está com medo de tomar também, viu? Nesse juro, um juro desse tamanho, o empresário também tem receio de tomar. Mas tem tomador, mesmo ele querendo tomar com juros Astronômico. estratosféricos, ele não consegue ter acesso ao crédito. Agora, no primeiro semestre, o que o sistema financeiro fez? Enxugou do mercado 13,4 bilhões de reais. Ou seja, empurrou todo mundo para a inadimplência. Então, você tinha um contrato, por exemplo, de desconto de duplicata rotativo, chegou o vencimento e falou, não, agora eu quero receber de volta. Não, mas eu não tenho dinheiro, você tem que pagar uma parcela. 50%, 40%, 70%, e você tem que pagar. E com isso ele enxugou 13,4 bilhões. Agora, nós não estamos aqui para tirar pedra no sistema financeiro, nem no governo, nem ninguém. O que nós estamos aqui é para defender a micro e pequena empresa, a micro e pequena indústria, que é a nossa representação. A pesquisa da Datafolha demonstra, entre outras coisas, que um tendão de Aquiles é crédito, outro tendão de Aquiles é imposto, que dificulta a vida para mais de 60% das empresas micro e pequenas que estão, inclusive, no Simples. E eu quero te dar um exemplo. Se você está no Simples e você deixou de pagar um imposto, porque você ficou doente, tua mulher ficou doente, teu filho ficou doente, etc. Você priorizou para outra coisa naquele momento. Por uma calamidade, por uma catástrofe, seja ela qual for. Perde a condição, perde enquadramento. Você é expulso do Simples. Perde enquadramento só depois de 1 ano, se tiver tudo em dia, para depois voltar. Né? Só que você é obrigado a pagar retroativo a carga tributária cheia e a sua próxima opção é só dali a 1 ano. Ou seja, você enfrenta a carga tributária cheia. Você acabou de decretar a insolvência dessa empresa. Agora, quando você pega as multas hoje do fisco, você pega a multa hoje de 150%, que era justificável no regime inflacionário de 40%, 50%, 60% ao mês. Hoje, se a inflação é de 6% ao ano, o que é que justifica uma multa de 150%? Ou seja, são mecanismos que aquilo que pune o setor produtivo prevalece. Aquilo que não pune o setor produtivo não prevalece. E essa é a grande mudança que precisa vir. Nós precisamos de uma mudança do enfoque voltado a micro e pequeno. Nós precisamos que as cabeças privilegiadas desse país, da área jurídica, da área tributária, da área fiscal, da área econômica, voltem a sua atenção para micro e pequeno. E por que eles não fazem? Não é que eles não fazem porque eles não gostam da micro e pequeno. É porque o honorário que ele cobra, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 reais por hora, não comporta nenhuma micro e pequena empresa poder pagar um honorário desse. Ou seja, por uma seleção natural, ele está excluído de ter o melhor. E aí é onde começa a entrar o SIMP. O SIMP entra com estudos e pesquisas mensais, demonstrando isso, estudos e pesquisas que nós estamos levando ao governo, tanto na esfera municipal, como na esfera estadual, como na esfera federal, dizendo, gente, olhem para esse quadro. Todos são sensíveis, todos. Não tem um prefeito que não esteja, não tem um governador que não esteja, é muito sensível, a presidente é muito sensível. Mas se não tiver aquela vontade política... Agora, tem receio de dar tomada de decisão. O passo seguinte da máquina não é do governante, sim, é a máquina que impede que ele dê o passo. Só para se ter uma ideia, se nós votarmos há 4 anos atrás, o próprio governador Geraldo Alckmin tinha uma isenção no estado de São Paulo, até 150 mil reais do faturamento você não pagava ICMS.
Quando entrou a nota fiscal paulista, sob o pretexto da nota fiscal paulista, foi excluído essa isenção. Ou seja, nós precisamos ter novos caminhos tributários. Desculpe, Fernando. Presidente, não, é que nós temos vários assuntos para avançar. Eu estou vendo que um programa só não vai ser suficiente. Claro. Tantos assuntos que eu queria avançar, mas vou pedir para o senhor ser telegráfico algumas respostas. Vamos lá. A primeira delas. A indústria diminuiu a sua participação no PIB nacional e tem diminuído ano após ano. Sim. Existe, na sua opinião, uma possibilidade de se reverter este quadro? Total. Então, Existe uma possibilidade de reversão total. Então existe. Então calma. Essa é a primeira pergunta. Aí na sequência eu quero lhe perguntar, como é que o senhor enxerga as políticas governamentais de compras junto à micro e pequena empresa, em especial micro e pequena indústria? O governador... Existe essa política? Quer dizer, eu pelo menos ouvi falar dela. Existe. Está funcionando? Existe. O governo federal aprovou que produtos fabricados no Brasil até 20%, em certos casos 25% mais caro, nas cartas convite, ou seja, pedidos pequenos, a prioridade é para o mercado nacional. Só que aí começa o problema. Como é que você se cadastra se, segundo o Serasa Experience, não é pesquisa nossa, é uma grande empresa. O pessoal está com o nome sujo, não pode oferecer para o Estado. Dizendo que 50% das empresas estão inadimplentes e estão no cadinho. Ora, se 50% está inadimplente, 50% está no cadinho, você já excluiu 50% Sim. das empresas de todo o território nacional. Ora, sobrou o que para quem? Então, a verdade é que precisa mudar esse cenário. Existem mecanismos? Existem. Por exemplo, o BNDES não pode emprestar dinheiro para quem está inadimplente. Mas ele decidiu financiar um caminhoneiro. Então, o que ele fez? Ele criou uma linha de leasing. Agora pode. Então, o caminhoneiro, mesmo inadimplente, mesmo no cadinho, ele pode comprar o seu caminhão, dando o caminhão em garantia, fazendo leasing. Então, mecanismos existem. O que falta é a decisão e a vontade política de fazer. China. Você não consegue falar de indústria se não falar da China, né? China. Principalmente o pequeno, né, o microindustrial e o médio, né? Porque esse deve ser o que mais sofre, imagina eu. Sem dúvida. Micro e pequena, 80% das empresas... Você concordou com aquela declaração da OMC, que declarou a China economia de mercado? Na verdade, isso foi uma declaração, primeiro feita pelo Brasil há vários anos atrás. E aí, por fim, então, para completar a pergunta, como é que você vê a relação internacional do Brasil, saindo um pouco do eixo Estados Unidos e Europa e indo mais para os países asiáticos e africanos para compor a sua balança comercial internacional? O primeiro momento da abertura da China trouxe benefício ao Brasil. Isso foi indiscutível dentro da própria estratégia chinesa. Só que na China tudo é planejado. Você não monta uma empresa na China se você não tiver o que eles chamam de Guaxi, né? Que é o homem do partido do governo que é sócio da empresa na China. Você não pode remeter recursos da China para fora, mas a China financia tudo para você e copia tudo que você faz. Então, o modelo chinês é voltado a atrair as empresas, financiando elas para copiar o produto, vender mais barato, com mão de obra intensiva, não com automação, para o quê? Para gerar emprego para o seu mercado interno. E é essa a estratégia da China. E a China cada vez mais vem avançando nessa estratégia. E ela vai investindo cada vez mais nos países do mundo, comprando desde minério de ferro, empresas de minério de ferro, matérias-primas, a tecnologia e assim por diante. O que está acontecendo hoje com a Vale? Por exemplo, as ações estão em queda, não tem mercado, mas a China continua crescendo. Está comprando da onde? Do concorrente e assim por diante. Ou seja, tem que ser uma via de mão dupla. E a grande verdade é que não é uma via de mão dupla. Mas aí, novamente, nós vamos voltar na vontade política. E só para terminar, Fernando, eu queria saber a perspectiva de 2015, né? Nós estamos aí virando o ano. Eu acredito que 2015, tudo sinaliza que será um ano de ajustes. Vai depender muito de quem será a equipe governamental, o que essa nova equipe governamental irá fazer e quais são os rumos. Se essa equipe realmente estiver disposta a fazer os ajustes necessários, e eu acredito que estará, não sei quem será a nova equipe, nós teremos o ano de 2015 um ano difícil, mas será um ano que tem que ser superado. Agora, se for só um ano de 2015, o horizonte futuro for de crescimento, for no ano de adequação,
ótimo que seja. Isso é como um tumor, ou você mata o tumor ou o tumor te mata. Então, espero que realmente bate o tumor e que 2016 possa ser um ano de grande sorriso. Mas 2015 será um ano difícil e será um ano de ajustes indiscutivelmente. Resumo da ópera, vamos matar 2015, é isso? Não, vamos ser sempre otimistas, sempre otimistas. Sempre otimista. Então vamos matar os problemas, sempre otimistas, né? Fernando, Vamos sempre matar os otimistas. problemas. Vamos esperar que o final de 2014 seja um ano bom, vamos esperar que 2015 seja um ato de pessimismo, isso que nós estamos dizendo, que não seja a realidade. Mas os estudos econômicos demonstram, infelizmente, que esse é o caminho que nós estamos trilhando. Senhores, muito obrigado pela presença. Queria agradecer muito a você, Joseph Cury, pela sua participação no nosso Mídia Cidadã. Há tempos que queríamos tê-lo aqui conosco para falar sobre a micro e a pequena indústria. O micro e pequeno empresário é aquele que mais gera emprego e renda no Brasil e defendendo-o como você faz no SIMP é importante para a nação. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito, Fernando Mauro, e a você, Ramin Moscovici, pela honra e o privilégio de estar aqui, pedir desculpas pela demora em vir aqui, mas saiba que a gente está trabalhando lá para defender o micro e pequeno, emprego, renda, redistribuição de renda, trabalho, crescimento econômico, combate à inflação, enfim, lutando por você, micro e pequeno empresário industrial. E o SIMP tem um canal de comunicação com a sociedade através das emissoras, a Rede TV e a Rede. Queria que você deixasse para o telespectador para ele poder também acompanhar em casa, além da nossa querida TV aberta, as outras emissoras que também passam o conteúdo do SIMP. Muito obrigado. Olha, nós temos um programa na Rede Vida Televisão, sábado a 13h, em rede nacional. Nós temos um programa na Rede TV, domingo, 13h15, também em rede nacional. Nós temos o site do SIMP, que é www.simp.org.br, onde está tudo colocado. Você, inclusive, pode ver lá no YouTube os programas que passaram, tem as estatísticas, as pesquisas. Pode se associar. Pode se associar, tem abertura de empresa, tem certificação digital, tem o Tribunal de Conciliação, que você pode ter lá online, solução do conflito, homologado por um juiz de Tribunal de Justiça na hora. Enfim, temos uma série de serviços, temos cartão de benefícios, nós temos um leque muito grande e crescente para que você possa cada vez mais se beneficiar e cada vez menos sofrer as pressões do dia a dia. Mas aí precisaríamos de um outro programa para debater os benefícios do SIMP para o associado. Com muito prazer. Ramin, muito obrigado pela sua presença também. Eu que agradeço sempre, Fernando. Prazer estar com você aqui. E eu quero agradecer a você, telespectador, que esteve conosco acompanhando o nosso Mídia Cidadã, que além de ser gravado na TV aberta, é distribuído para mais de 60 emissoras de televisão no estado de São Paulo, através da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Na sequência, eu convido você a continuar acompanhando a programação da televisão pública que distribui este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau. Tem que investir muito em educação e tem que ser prático. Aprender as coisas como elas são de verdade. A gente tem que facilitar a vida. Ter serviços pelo telefone, pela internet. Temos de estar perto das pessoas. Por isso, o Sebrae São Paulo acredita que onde tem um empreendedor, nós temos de estar lá. Nós somos o Sebrae São Paulo. Estamos aqui na região onde o empreendedor precisar. Sebrae São Paulo. Sempre ao seu lado para você crescer. Seja bem-vindo ao Primeiro Mundo. Conheça a nova unidade da Faculdade Impacta Tecnologia. Um complexo educacional com 10 mil metros quadrados e infraestrutura de ponta. Wi-Fi Zeros, biblioteca com mais de 20 mil volumes. Praça de alimentação e segurança monitorada, com a tradição e qualidade de ensino do Grupo Impacta que você conhece. Inscreva-se agora no vestibular da Faculdade Impacta e faça parte desse novo conceito em educação.